Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, em especial, queremos cumprimentar os jovens. Nós estamos aqui nessa reunião de jovens para trazer o assunto que é instrumentalidade na igreja Corpo de Cristo. E o nosso texto base está em Efésios 4,16. A palavra diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus irmãos, o objetivo dessa aula é apresentar aos jovens o entendimento de instrumentalidade como resultado da operação do Espírito Santo na vida dele, na comunhão com a igreja Corpo de Cristo. Meus irmãos, e essa introdução, o texto que nós apresentamos aqui, o texto de Efésios, Paulo ele deixa bem claro a importância de haver um funcionamento harmônico do corpo, ou seja, todas as partes têm uma finalidade, o crescimento da igreja, que o corpo esteja funcionando plenamente bem para o crescimento da igreja em amor. Então, isso era necessário e ele entendeu isso, porque ele precisaria estar em comunhão com a igreja desde o início do chamado dele, quando ele compreendeu que o Senhor o chama para levar o nome do Senhor, como diz aqui no texto de Atos 9,15, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele compreende isso e ele sabia que isso só seria possível se ele estivesse como um instrumento nas mãos do Senhor e em comunhão com o corpo. Mas como ele viveu essa comunhão? A palavra fala que já no início da sua caminhada houve ali uma certa resistência, mas o Senhor levanta Barnabé, um homem ali, um servo de Deus, para ajudá-lo naquilo que eram os primeiros dias que ele estava ali em Jerusalém. Então, o recurso veio do corpo, o socorro já veio do corpo, para que Paulo pudesse exercer a sua instrumentalidade. O servo do Senhor já estava o ajudando ali no início da sua caminhada. Ainda um outro aspecto, o Senhor revela em um momento que ele deveria ir à Macedônia para evangelizar, ou seja, ele vivendo essa comunhão como instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor se revelou a ele acerca daquilo que ele deveria agora realizar na obra do Senhor, o que era a vontade do Senhor para a vida dele. Então ele, como instrumento, dependia disso, de saber o que era a vontade do Senhor. E ainda em Damasco, os irmãos o desceram em um cesto por uma janela da muralha, porque queriam ali, alguns queriam matá-lo. Então a igreja, os irmãos, aqueles que estavam em comunhão com o Senhor, em comunhão com Paulo, proporcionaram a ele ali um escape, uma condição para que ele continuasse na caminhada. E ainda, ele se despede dos discípulos lá em Atos 20, versículo 1, abraçando-os antes da viagem para a Macedônia, mostrando aqui, irmãos, a alegria que ele tinha de estar com a igreja, de estar com os irmãos. Havia ali uma grande alegria de todos estarem juntos, era reflexo dessa comunhão. Então Paulo era um instrumento, mas ele vivia essa comunhão no corpo, ele vivia essa comunhão com a igreja. E ainda em Atos 27, lá nos versos 23 a 25, fala dessa íntima comunhão que ele tinha também com o Senhor. Porque o Senhor o visita através de um anjo que lhe revela o que aconteceria ao barco, onde ele estava ali como prisioneiro, que foi o naufrágio que houve ali, mas nenhuma vida se perdeu. Reflexo da comunhão que ele trazia com o Senhor, ele sendo ali um instrumento nas mãos do Senhor. Meus irmãos, e condições para ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer fazer tudo novo na vida do homem. Jovem, você que se encontrou com o Senhor e agora vive um novo momento, uma nova caminhada, vive uma nova forma de vida, Deus quer fazer tudo novo na sua vida. O que é necessário? Abandonar o que vivia antes de conhecer o Senhor. O Senhor não precisa de nada que você possa pensar em trazer do que era a forma de vida antes de conhecer o Senhor. O Senhor quer fazer tudo novo na sua vida, é abandonar o passado, deixar para trás, caminhar separado deste mundo, caminhar em santificação, caminhar vivendo novidade de vida, um novo momento na presença do Senhor. E deixar o Senhor conduzir a sua vida de acordo com aquilo que é a vontade dele. Como vimos o exemplo aqui de Paulo, foi visitado pelo Senhor e o Senhor dizia para onde ele deveria ir para poder pregar a palavra e levar o nome do Senhor e o projeto de salvação. Então, resumindo aqui, estar integrado à obra,
importante estar integrado à obra. Eu quero ser um instrumento. Preciso estar integrado à obra do Espírito Santo. Preciso estar vivendo obra como forma de vida todos os dias. Valorizar a revelação, eu preciso valorizar aquilo que Deus tem falado, aquilo que o Senhor tem revelado. Isso tem que ser importante para mim, para que eu seja um instrumento na mão do Senhor. Tem que ser de grande valia o falar do Senhor na minha vida. E estar sempre de pé e em comunhão com o Senhor e com a igreja, corpo de Cristo. São aspectos importantes para que o jovem seja usado como instrumento nas mãos do Senhor. E aqui, meus irmãos, como se tornar esse instrumento nas mãos do Senhor? E aí o Senhor vai usar os professores até para identificar alguns aspectos. Então o jovem pode trabalhar em diversas áreas na igreja. Ele precisa buscar o Senhor, orar ao Senhor, para que o Senhor possa revelar, mostrar para ele o que o Senhor quer da vida dele, para que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor. Alguns jovens se identificam com o trabalho de Libras, têm facilidade. Esses jovens podem buscar isso da parte do Senhor para estarem sendo usados com isso. Louvor, o jovem pode estar orando ao Senhor para ser levantado para o grupo de louvor, para estar adorando ao Senhor ali no grupo de louvor, como também visita dos jovens. O jovem pode buscar ser usado pelo Senhor ali nas visitas, estar nas visitas, participar. Muitas vidas têm sido alcançadas e recebido grandes bênçãos com as visitas dos jovens. E ainda o culto profético. O jovem pode buscar isso do Senhor, dele ser usado no culto profético, buscar os dons espirituais para o culto. O que o Senhor quer fazer no culto? O Senhor quer te usar, jovem, como instrumento nas mãos dele, também para buscar os dons espirituais acerca daquilo que o Senhor quer realizar no culto. Trabalho de acessibilidade é um outro trabalho que o jovem pode também se envolver. Alguns se identificam com esse trabalho. É um trabalho muito importante na igreja, corpo de Cristo. O jovem que se identifica também pode se dedicar a esse trabalho. A própria zeladoria da igreja, cuidar da casa do Senhor, o jovem pode se voluntariar também e ser um instrumento nas mãos do Senhor na realização deste trabalho. Professor de crianças, intermediários e adolescentes, geralmente as irmãs se identificam mais com esse trabalho. É necessário orar ao Senhor, buscar ao Senhor para que o Senhor possa te levantar para esse trabalho, que o Senhor tem abençoado muito a igreja, tem abençoado grandemente as crianças e a igreja com o trabalho das irmãs jovens que são professoras. E ainda tocar e ensinar a tocar. Por vezes você já pode ser até um instrumentista. Eu sou um instrumentista, eu já toco na casa do Senhor, eu exerço a minha instrumentalidade, mas você já parou para pensar, talvez o Senhor queira te usar um pouquinho mais para você ensinar alguém a aprender aquele instrumento e também estar ali tocando para a glória do nome do Senhor. Então é o tocar e também ensinar, procurar ensinar aquele que deseja aprender também para glorificar o nome do Senhor e também exercer a instrumentalidade nesse trabalho de adoração ao Senhor. A evangelização, você vai ser usado pelo Senhor para evangelizar. Estamos, inclusive, buscando isso. Quem são aqueles que você vai chamar individualmente? Seu colega de trabalho, seu vizinho, seu parente? Quem você vai evangelizar? Você está exercendo a sua instrumentalidade no momento que você também convida aqueles necessitados, aqueles que não conhecem o Senhor, para conhecerem a obra do Senhor também. Trabalho de som, de projeção, de controle de mesa de som e tudo mais, muitos jovens têm familiaridade com isso e facilidade. Então existe uma série de trabalhos que os jovens podem se envolver para serem instrumentos. Mas lembrando daqueles requisitos, é necessário estar em comunhão com o Senhor e viver comunhão no corpo, na igreja. Meus irmãos, e ainda, como se tornando um instrumento nas mãos de Deus? Um exemplo aqui de Paulo. Paulo ficou cego por 3 dias. A palavra fala que o Senhor levanta o discípulo Ananias para ir ali dar uma assistência como um trabalho de acessibilidade. Ele foi levado ali como um trabalho de acessibilidade. Paulo estava cego. E ali, um outro aspecto, Paulo ele ficou junto aos apóstolos por cerca de 15 dias, aprendendo com aqueles que aprenderam no ministério de Jesus. E isso é um aspecto importante. Paulo esteve junto ao colégio apostólico, aprendendo com quem esteve com Jesus no seu ministério. O jovem precisa estar nas aulas, seminários, reuniões, cultos, nas escolas bíblicas dominicais, para aprender mais e mais a cada dia da doutrina revelada pelo Senhor Jesus no corpo, na igreja corpo de Cristo. Então é muito importante o jovem viver essa comunhão para ele poder exercer essa instrumentalidade de acordo com aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Meus irmãos, então, os professores eles vão ajudar a identificar
os jovens que tenham alguma aptidão para algumas áreas. Por exemplo, aqui, mídia e projeção, às vezes é o jovem que já está acostumado com tecnologia, já trabalha com isso, então para ele seria mais fácil. Então o professor vai estar junto ali, vai estar acompanhando se o jovem está vivendo na comunhão do corpo, se ele realmente pode exercer essa instrumentalidade, e vão ambos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para mostrar, para direcionar se é a vontade do Senhor e se é o tempo do Senhor. Por exemplo, o Projeto Aprendi, já falamos aqui, o jovem que toca instrumento, ele pode se envolver com as aulas, ensinar aqueles que desejam aprender e pode até aprender mais um instrumento também para glorificar o Senhor. Vai estar exercendo também a sua instrumentalidade. Visitas dos jovens, se envolver com as visitas, estar ali, participar das visitas, e certamente o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, você vai exercer a sua instrumentalidade. Evangelizações, serenatas, evangelizações itinerantes, Evangelho Sem Fronteiras, todos esses trabalhos evangelísticos, a evangelização individual, todos esses trabalhos, o jovem está exercendo instrumentalidade quando está exercendo esse trabalho. Falamos aqui também sobre Libras, sobre zeladoria, sobre culto profético. Tudo isso são atividades que o jovem pode ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Meus irmãos, e um aspecto importante: instrumento em meio às lutas. Olha o texto que está escrito lá na carta aos Colossenses, quando Paulo fala assim: a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo na prisão, as prisões de Paulo não o impediram de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele louvando ao Senhor junto com Silas ali, preso, perto da meia-noite, houve um terremoto e ali os alicerces do cárcere se moveram, os presos foram libertos e o carcereiro foi alcançado. E familiares do carcereiro também. Então vejam, Paulo estava ali junto com Silas glorificando o Senhor em meio a uma grande luta. Eles estavam presos. E ainda a palavra fala ali que Paulo escreve diversas cartas às igrejas quando ele estava na prisão. Paulo passou por diversas lutas, por diversas batalhas, sofreu picada de cobra. Paulo foi colocado em um cesto para pular um muro, para fugir porque queriam matá-lo. Viveu um naufrágio. O Senhor o livrou de tudo isso e em momento nenhum ele deixou de exercer a sua instrumentalidade para viver aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Meus irmãos, o jovem, ele pode estar em meio a uma grande luta. O jovem pode até passar por prisões, por lutas, por grandes batalhas. Prisões como, por exemplo, não conseguir estar nos cultos todos os dias. Pode ser um problema de enfermidade, pode ser um problema de trabalho, pode ser problema de estudo, não problema, né? Pode ser ali um compromisso profissional, pode ser estudo. Tudo isso pode, por vezes, impedir ou atrapalhar que ele esteja todos os dias. Mas ele tem uma identidade com o Senhor, ele é um instrumento. Seu coração está voltado para a instrumentalidade e a comunhão com a igreja e a comunhão com o corpo. Então ele vai estar em outro lugar, mas a mente dele está ligada em comunhão. Ele vai estar falando do Senhor, ele vai estar evangelizando, ele vai estar testemunhando acerca desse Deus que usa a sua vida como instrumento nas mãos dele. Meus irmãos, estão finalizando aqui como ser esse instrumento no corpo. Se dedicar à vocação que o Senhor te deu. O Senhor tem um chamado para a sua vida. Busque isso, jovem, para que você seja um instrumento na casa do Senhor em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor. Instrumentalidade, ela é exercida na comunhão no corpo. É necessário estar de pé, é necessário estar em santificação, separado da forma de vida do mundo, vivendo novidade de vida na presença do Senhor. As provas, elas não impedem que o jovem seja um instrumento na igreja, corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.